Originalmente a gente pode pensar, por exemplo, nas sociedades europeias, que é onde a modernidade surge, como sociedades em que as pessoas vivem a sua vida num espaço-tempo que tem limites bastante restritos. Tentando falar de uma forma mais concreta. A gente pega um camponês feudal, por exemplo. A maior parte da vida dele, ele passava num local definido, ele pertencia à terra, ele vivia da mesma maneira, basicamente, que o pai dele vivia, não é que a mãe dele vivia, e os filhos dele provavelmente viveriam de uma forma semelhante que os antepassados dele viveram e que ele mesmo viveu. No espaço restrito, ele circulava pouco pelo mundo, mesmo a Europa da cristandade ocidental, para ele era uma grande abstração, que ele conhecia a aldeia dele. Né? E o mesmo acontecia, por exemplo, com os artesãos da Idade Média. Viviam num local restrito, a família dele fazia aquela mesma coisa durante alguns séculos, eventualmente. Né? De qualquer maneira, é provável que o filho dele tivesse feito aquilo, e é provável que fosse fazer aquilo, é provável que o pai e o avô dele tivessem feito exatamente aquela mesma coisa. Ou seja, eles viviam em um contexto onde eles estavam muito profundamente encaixados em situações que se reproduziam na longa duração da história. O que esses processos de desencaixe fortes provocam é a transformação da vida das pessoas, em larga medida, num processo muito mais contingente do que até então havia sido. Eu não quero opor com isso sociedade moderna, civilização moderna, a sociedade e a civilização tradicional. Não é essa a ideia. Eu acho que a gente não deve pensar que as sociedades que vêm antes da modernidade são sociedades fixas, que não mudam, onde está tudo regulado. Não é bem assim. Não é bem assim. Essas sociedades têm as suas dinâmicas, ela tem mecanismos de mudança, né? Mas, fundamentalmente, a mudança nessa sociedade está associada a processos de longa duração. Agora, de uma forma geral, a gente pode pensar que há dois tipos de desencaixe. Um, que na sociedade moderna é o fundamento do próprio desencaixe e nos abarca a todos. E outros que são mais restritos, esses sim são bastante mais contingentes e são mais plurais. Não são tão universais, são mais particulares. O primeiro reencaixe fundamental que marca a qualquer pessoa na sociedade moderna ocorre a partir do que a gente, um termo que hoje está muito em voga, que a gente discute sem parar por aí, não é isso? Que é o termo da cidadania, a categoria cidadania. Todas as pessoas no mundo moderno, elas são, antes de tudo, elas se reencaixam, antes de tudo, como cidadãos. Eu sou um indivíduo, por definição, a partir do meu estabelecimento como cidadão. Eu posso ir e vir pelo território nacional. O Estado Nacional tem que garantir que eu possa ir e vir. Isso foi o que o liberalismo inventou originalmente. Né? Esse laissez-faire, laissez-passer das mercadorias, mas também das pessoas, é uma invenção fundamental que permite que os processos de desencaixe, que já vinham historicamente acontecendo espontaneamente nas sociedades europeias e, por transposição, na sociedade norte-americana, um território norte-americano do norte dos Estados Unidos, se efetivassem como um fenômeno geral. E mais, isso ocorre todo dia entre nós. Todo dia, quando a gente acorda, né, a gente se define mais uma vez, coletivo e individualmente, como cidadão. Porque isso também não é um processo apenas individual. Nós somos encaixados, todos nós, e somos encaixados como indivíduos coletivamente. O processo de estabelecimento da cidadania e da individualidade do sujeito como indivíduo é um processo, antes de tudo, coletivo. No início da modernidade, esses encaixes estão referidos, então, fundamentalmente, a quê? A sua inserção numa família nuclear, como patriarca ou como subordinado dentro dessa família nuclear. No caso da mulher, no papel subordinado, no caso do homem, como patriarca, e aquela unidade familiar te dá a tua identidade fundamental. O que eu faço da minha vida? O que é importante na minha vida? É a minha família. O resto que se dane. Não é? O meu mundo privado é o mais importante. E aí entra uma segunda categoria fundamental de reencaixe.